Luke, criador do canal Outdoor Boys, enfrenta climas extremos, acampando em temperaturas congelantes, muitas vezes no Alasca. O mais impressionante é que ele costuma levar seus filhos pequenos. Sendo um veterano em sobrevivência, sabe mantê-los seguros. Mas, em uma expedição com seu filho, em uma floresta isolada, um som na calada da noite provou que até os mais experientes podem sentir o sangue gelar. Luke here at the Outdoor Boys YouTube channel, and me and my son Jake, we're taking my snow dog out into the wilderness of Alaska to go winter camping in a hammock hot tent. We're going to be eating some amazing food, having a great time, and trying not to get eaten by wolves. Come along for the ride, it's going to be a good time. Após um longo dia de caminhada pesada na neve, eles encontraram um local protegido entre as árvores. Luke passou horas montando a barraca de inverno, cortando lenha e preparando o aquecedor para garantir que a temperatura interna fosse confortável e segura para o garoto. Com o acampamento pronto, eles jantaram e logo o cansaço bateu. Seu filho adormeceu rapidamente no saco de dormir, deixando Luke sozinho com o silêncio denso da noite gélida. Tudo estava perfeitamente quieto. Mas no meio da madrugada, a tranquilidade foi quebrada por algo bizarro. It's bright. Got the fireplace turned around so I can work on it a bit. You hear that? Começou baixo, ecoando por entre as árvores escuras. Luke ouviu nitidamente o que parecia ser o som de várias vozes rindo. Era uma risada aguda, histérica e completamente fora de lugar. Estar a quilômetros de qualquer civilização, no frio extremo, e ouvir risadas na escuridão ao redor da sua barraca é o cenário perfeito para um pesadelo, especialmente quando se precisa proteger uma criança adormecida. It's bright. Got the fireplace turned around so I can work on it a bit. You hear that? Luke ficou em alerta, pronto para se defender, tentando identificar a direção do som. Após o susto inicial, sua experiência falou mais alto. Ele apurou os ouvidos e percebeu que as risadas viraram ganidos e uivos agudos. Não eram pessoas, mas uma alcateia de lobos rondando a região. A forma como os sons dos animais se sobrepunham criava uma ilusão auditiva aterrorizante, imitando gargalhadas humanas distorcidas. Embora a explicação fosse natural, o impacto psicológico foi brutal. Sons de lobos vocalizando em grupo costumam enganar o cérebro humano, originando lendas sobre espíritos na floresta. Saber que predadores estão próximos já é tenso, mas a ilusão das risadas no escuro eleva o medo. Imagine estar isolado no frio extremo, velando o sono do seu filho e, de repente, ouvir risadas histéricas vindo das sombras. Me diga, qual seria sua reação? Jeff é conhecido na internet por usar seu canal no YouTube para postar covers de guitarra. Mas, em 13 de fevereiro de 2021, ele publicou algo totalmente diferente. Morando ao lado de uma densa floresta no estado de New Hampshire, ele estava acostumado com a vida selvagem. Porém, após ouvir ruídos estranhos vindos da mata escura, ele achou que poderia ser um cachorro ferido. Com a câmera na mão, ele decidiu investigar a origem do barulho. Okay. Heard a sound out here. So I'm recording in hopes that I hear it again.
was downright terrifying. But of course it stopped as soon as I started. All I can hear right now is dog barking, I think. Pretty sure that's a porcupine. That's not what I heard. Heard something quite. No início da busca, ele capturou um som agudo que se assemelhava muito a uma raposa ou coruja. Sem se deixar intimidar, Jeff chegou à conclusão lógica de que era apenas um porco-espinho na mata e decidiu que era hora de retornar para o conforto de sua casa. Mas, exatamente quando estava prestes a virar as costas para a floresta, o silêncio da noite foi rasgado por um ruído imensamente mais intenso e profundamente perturbador. Oh. There it is again. That's what I heard when I first came out. That is terrifying. That was either like the biggest, sickest coyote, or I have no idea. Now I've heard coyotes many times out here, all hours, from lone coyotes doing that long like wolf type call to like a pack of coyotes yelping with a kill, owls, fisher cats, foxes. I know that they sound crazy. That is totally different. That was deep. Oh my God. O som que ecoou pelas árvores foi um grito profundo, doloroso e aterrorizante. Jeff, que está mais do que acostumado a escutar matilhas de coiotes, corujas e raposas durante a noite, ficou em choque e afirmou que aquilo era diferente de tudo o que ele já conhecia. O barulho carregava um peso de desespero imenso. Assustado com a força do grito que vinha das sombras, ele percebeu que investigar mais a fundo seria um erro fatal. Após publicar o vídeo na internet buscando respostas, a comunidade começou a debater. Muitos caçadores e espectadores sugeriram que o barulho bizarro poderia ser o lamento de um alce gravemente ferido. Contudo, o tom incomum e carregado de um sofrimento quase humano deixou o próprio Jeff e milhares de espectadores com uma dúvida cruel. A verdadeira origem daquele som agonizante na floresta permanece um mistério absoluto até hoje. Os North Star Boys decidiram se aventurar na natureza, correndo 12 quilômetros no frio intenso para acampar. Durante o trajeto, ignoraram os avisos sobre leões da montanha, ironizando a ideia de gritar para espantá-los. O clima inicial era de festa, assando salsichas e fazendo piadas antes de entrarem na barraca. Mas eles não imaginavam que a verdadeira ameaça não era um animal selvagem, e sim algo muito mais sinistro que já os observava de longe. Like a runner's high or something, bro. Like I'm tweaking right now, bro. Bro, it's so cold, bro. We ran for like 8 miles, bro. I'm so tired, bro. It was like 4. It was like 4.2 there and 4.2 I did back. custody for 1 year, bro. And that was so cold. All right, so like, when me and Seth went out, we saw a sign that said mountain lions, and to get away from them or scare them away, we have to literally like wave our arms and scream at them like. O
O clima de descontração acabou abruptamente às 21h30. De dentro da barraca, no escuro, eles começaram a ouvir uma voz fraca e bizarra vindo da floresta. Era um som semelhante a um murmúrio ou um canto distorcido. Um dos membros imediatamente sentiu o perigo, descrevendo o barulho como algo demoníaco. O medo se instalou quando perceberam que a fonte daquele som perturbador não estava parada, mas se movendo lentamente ao redor deles. See if I can hear it. Bro, that sounds like some demonic stuff, bro. If he gets closer, I'm out. Hey, yo, what's up? It's walking away. Shh, it's walking away. He's walking away. He is. Okay. I think we're good. Shh. King, keep looking out. Keep looking out. He's just on drugs. There's two. Did you see a figure? Did he, was that English? No. Yeah, he kept saying, listen. How do I know? Wait, are you sure? Yeah. Okay, not this, carry on. Can we just get out of the tent? Why are we gonna if he knows we're here, he's gonna approach us. We shouldn't let him know we're here. Yeah. Well, listen, okay, so, that was a good thing that Ollie did by saying, like, yo, because did you hear? I don't think he wants to cause trouble. But him knowing that we're here, he walked away, right? Without us saying anything too crazy. At the same time, though, if we walk out and turn on these bad boy headlights, we're chilling. He's recording. He's coming closer. Yeah, get back. Yeah, Record it. I'll record it, but no light. Somebody talk to him. Said I have a knife, I'm about to kill you, something like that. Okay, put it on. Here, give me the headband. I'll watch with someone, whoever wants to watch with me. No, I just want to keep that area over there. That was scary. It was not. That was the scariest ever. Shut up, hold on. What happened? What happened? Aterrorizados, começaram a sussurrar, tentando rastrear os passos lá fora. Acharam que a pessoa estava recuando, mas logo perceberam que ela se aproximava da barraca. O pânico aumentou quando ouviram um xingamento incompleto. A tensão cresceu com a dúvida. Havia uma ou duas pessoas rondando. Eles debateram desesperadamente se deveriam acender as lanternas e fugir ou tentar falar com o invasor invisível que os cercava. O ápice do terror aconteceu quando um deles ouviu claramente a voz do lado de fora sussurrar: "Eu tenho uma faca, eu poderia ter te matado." Isso foi o limite. A ordem interna foi rápida. Pegaram pedras para a defesa e decidiram abandonar tudo.
Eles rasgaram pela floresta escura, fugindo às pressas do local para salvar suas vidas, sem nunca terem visto o rosto daquele que os rondava sorrateiramente na escuridão da noite. O verdadeiro pesadelo foi revelado depois, na edição do vídeo. Ao analisarem as imagens gravadas durante o dia, notaram um homem desconhecido ao fundo, já os observando. Além disso, sinais claros de alerta, como arranhões estranhos nas rochas, haviam sido ignorados. Para piorar, descobriram que aquela floresta tinha um longo histórico de crimes. E você, o que faria se percebesse que foi caçado o dia todo sem perceber? Zander Budnick é um especialista em vida ao ar livre que decidiu testar seus limites absolutos. Ele se propôs a um desafio insano: sobreviver 5 dias completamente sozinho em uma densa floresta tropical costeira no noroeste do Pacífico. O pior de tudo? Ele não levou comida, água, abrigo ou qualquer equipamento para fazer fogo. A selva seria sua única provedora, mas ele logo descobriria que a floresta também cobra um preço alto de quem ousa invadi-la. I'm in the coastal rainforest of the Pacific Northwest. Over the next 5 days, I hope to fish and forage my way to sustenance as I beat off the nasty rains that inhabit this region. I'm out here for a handful of nights, surviving up the land with the limited tools I have here in my bag. What I don't have is any kind of fire starter, any kind of shelter, any kind of water, or any kind of food. 4 things you need in order to survive. Though this is a brand new environment for me, and with that comes brand new challenges. And as I've learned, there's more to this place than meets the eye. I'll tell you guys all about that a little later, but for now, let's find a nice place to call home, because got a lot of work to do. Ao chegar ao local isolado, ele contava apenas com o básico para não morrer de frio. Roupas adequadas, capa de chuva, kit de primeiros socorros, linha de pesca, facão e um spray contra ursos. Após explorar a área, ele encontrou um local seguro e improvisou um abrigo primitivo, usando até um pedaço de metal enferrujado que achou jogado para servir como chapa de cozinhar. Tudo parecia sob controle, mas a verdadeira ameaça ainda não havia se revelado. Just quickly show you everything I brought. Over here we got a bit of camera gear, drone. This is a whole bunch of backup batteries. People ask me how I get power. It's a whole ton of these. This is first aid and emergency kit. I got a bit of clothing. Here's rain gear. Here is thermals and a sweater, sunglasses, little bug hoodie. Don't know if I need that. And a puffer jacket. Next we got bear spray, bear horn. We got a headlamp, little emergency beacon, some fishing line, hooks, bit of wire for fishing, saw, machete, knife, small pot, paracord, life straw. This is a cheap life straw, so hopefully it helps me not get giardia. And the 2 luxury items I brought: Insta coffee. I always bring it, no calories in that. Caffeine is wonderful. And I also brought a sleeping bag. Obviously I got this wool blanket here, which is quite a small wool blanket for me. It barely covers me. It'll keep me slightly warm, but the nights out here are actually quite cold, and with just the wool blanket I'd have to keep a fire going all night, and if I have to do that for 5 days, it's a ton of energy. And I decided last minute I'm going to bring a sleeping bag and save that energy to film and procure food. Nos primeiros dias, a fome se tornou sua maior inimiga. Ele sobreviveu comendo apenas cogumelos selvagens e algumas plantas que conseguiu coletar na floresta. Com o corpo enfraquecido e precisando urgentemente de calorias, ele tentou pescar. Porém, suas iscas improvisadas falharam miseravelmente. O desespero começou a tomar conta e, com a mente turva pela exaustão, ele estava prestes a tomar uma decisão que colocaria sua vida em risco extremo. Okay. Oh. Oh no! No!
had one. I've been getting a few bites, but honestly, I think the bait's just terrible. I don't really have many options right now. The shellfish are the only thing that's around. Maybe they like slug as much as I do. I don't. Exausto e desesperado por comida, ele cometeu um erro grave. Decidiu pescar muito perto de um enorme urso negro que também estava se alimentando no rio. Contra todas as probabilidades, Xander finalmente conseguiu fisgar um peixe. Mas a alegria durou pouco. O barulho chamou a atenção do predador, que parou o que estava fazendo e o encarou fixamente. Naquele momento ficou claro quem era o verdadeiro dono do território. A tensão no ar era sufocante. Black bear's right there, but it looks like it's getting some food, so I'm gonna try to kind of sneak below him and see if I can fish. But that might be a bad call. I don't think it's very territorial, so could be all right. Whoa! All right, the bear's looking over here. Okay. Come here. Okay. Okay. I had a fish, but the bear's giving me a stern look like this is his territory, not mine. So I'm gonna spend the day hungry and not. Usando toda a sua experiência, Xander percebeu que não tinha energia para sobreviver a um ataque. Ele tomou a difícil decisão de abandonar sua única refeição em dias e recuar lentamente, sem dar as costas para a fera. Ele passou o resto do dia e a última noite com fome, escondido e em alerta máximo. Na manhã seguinte, o barco de resgate finalmente chegou. A frieza de evitar o confronto e respeitar o predador foi, sem dúvida, a única coisa que salvou sua vida. O canal Beckler 89 registrou um momento tenso durante uma corrida em Fish Creek. O dono do canal estava com seu cachorro, Cooper. Durante o trajeto, o cão parou para cheirar o chão e o homem aproveitou para checar o celular. Ao levantar a cabeça, o susto foi imediato. Eles estavam sendo vigiados. A menos de 10 passos, escondido nos arbustos, um coiote os espreitava com olhar fixo, ignorando o humano e focando sua atenção exclusivamente no cachorro. Hey! Hey! No! Get out of here! Hey! Get out of here! Get going! Get going! Hey! Go! Come on! Get out of here! Hey! Get out of here! Ha! Let's go! Come on! Let's go! Ha! O isolamento da área tornou tudo mais crítico. O homem começou a gritar sem parar, tentando assustar o animal. Mas o coiote teve uma reação bizarra. Não recuou 1 milímetro sequer. Ignorando os gritos, o animal continuou avançando na direção de Cooper de forma ousada. Temendo que um ataque fosse inevitável, o homem ativou imediatamente a câmera de seus óculos inteligentes para garantir que tudo ficasse registrado caso precisasse lutar pela vida do seu cão. O homem não sabia se a intenção era predatória ou territorial. A comunidade do canal se dividiu sobre o nível real de perigo. Uma teoria aponta que o coiote poderia ter filhotes por perto, tentando apenas expulsar os intrusos da região.
No entanto, o nível de fixação doentia apenas no cachorro deixou o evento classificado como inexplicável. Proteger seu animal de estimação em uma área isolada contra um predador completamente destemido é o pesadelo de qualquer dono. Curtiu o terror real? Então se inscreva no canal e deixa o like. Tem muito mais vindo aí.